Então vamos lá. Vamos iniciar então, Sérgio? Vamos lá, vamos lá. É o seguinte, meninos. Todos, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui junto com esse meu grande amigo, o Dr. Sérgio. Eu gostaria de, antes de iniciar essa nossa live, poder falar algumas palavras, Sérgio. Uma coisa que eu não esqueço, nos nossos 2 anos de doutorado, uma coisa que eu não esqueço jamais, o pessoal ficava doido para chegar a hora do intervalo para comer aquele bolo cuca que você trazia. Lembra? Era o bolo moca. Bolo moca, é bolo moca. Então aquilo ficou para sempre guardado em nossos corações. Mas vocês que estão vendo a live, vou ler aqui umas palavras, uma singela homenagem ao meu amigo. Vou ler o currículo dele para que ele possa iniciar a sua fala, tá bom? Beleza. O doutor Sérgio é doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutorado feito de 2014 a 2018. Mestre em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, de 2006 a 2008. Fez MBA em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas também. É pós-graduado e especialista em Direito Penal pela Universidade Federal de Minas Gerais, o Estado bom. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Rondônia. Gente nossa, formada aqui na nossa Unir. Graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa. Universidade Federal de Viçosa. Atualmente exerce o cargo de secretário-geral do Tribunal de Justiça de Rondônia. É juiz de direito titular da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da capital de Porto Velho. Professor adjunto do curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia, nossa Unir. É professor também na Escola da Magistratura do Estado de Rondônia. Tem experiência na área no direito penal, direito penitenciário e criminologia, com ênfase no estudo da violência, sistema punitivo e facções criminosas, atuando principalmente no campo da execução penal. E eu tenho um prazer muito grande de poder chamá-lo de meu amigo. Por favor, Sérgio, está contigo a palavra. Por favor, nos abrilhante com a sua palestra. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite da Faculdade Sapiens. Eu sei que teve a intervenção sua e do Moisés, 2 grandes amigos. Além de tudo, nós somos cruzeirenses, né? Sofredores atualmente. Mas, né, vamos superar o Cruzeiro e a pandemia, se Deus quiser. Para mim, então, Túlio, primeiro participar de um debate, né, de uma live com você, porque você, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes referências também na área penal. Né? Foi um delegado destacado, professor também de excelência, e isso só engrandece esse nosso encontro aqui nesse dia de hoje. Eu vou falar um pouco sobre a prisão, sobre o sistema penitenciário federal, né, estabelecer uma relação da função da pena, e vou fazer uma análise rápida também, se ele é funcional ou não. E depois a gente abre para a pergunta. Aliás, quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade para qualquer momento fazer as interferências. E você também, né? Evidentemente. Bom, em primeiro lugar, prisão é algo novo em se tratando da história da humanidade. A prisão, ela surge de fato no século XVIII. E foi muito eficiente, se espalhou pelo mundo inteiro e no Brasil também não foi diferente. Diz como caso de correção, buscando resgatar a educação da pessoa, a sociabilização do indivíduo, torná-lo apto à vida em sociedade. Cresceu tanto, se levou também ao estudo do uso racional da prisão, porque ela passou a ser usada como solução para todos os males, qualquer coisa, prisão. Isso levou também a um outro grande problema, que foi o superencarceramento. No Brasil, por exemplo, fechamos 2019 com mais de 812 mil presos. Desses, mais de 660 mil presos só no regime fechado.
Se colocar um padrão de gasto médio de 3.500 por cada preso, isso leva, né, a uma bagatela de um custo de 2 bilhões por mês com o sistema e 28 bilhões, é 2, qualquer coisa, né? Dá 28 bilhões por ano gastando com o sistema penitenciário. Então, alguns autores, como Klaus Roxin, por exemplo, ele falou que se não houver o uso racional da prisão, apesar dela ser necessária, ela vai levar o Estado também à falência. Então, ela é um fato curioso. Ela é faça dela um uso racional. Né? O que aconteceu também é que as prisões começam a ter um grande volume de presos a partir dos anos 70, quando surge também uma modificação significativa na criminalidade. Aquele criminoso, né, batedor de carteira, o ladrão contumaz, ele dá lugar a um outro tipo de bandido. Um bandido, né, de colarinho branco, um bandido especializado, um bandido que trabalha visando lucro. Aquelas operações de menor risco e maior lucro. E aí nós temos, então, uma disseminação da criminalidade muito grande. Lotam-se os presídios. As drogas, então, nem se falam. Né? A cocaína, a maconha, elas levam também a uma grande quantidade de práticas criminosas e de prisões, superlotando os nossos presídios. Anos 70 também marca uma diferença interessante da transnacionalidade do crime. Aquele famoso caso do Watergate dos Estados Unidos, referente a uma empresa norte-americana, Lockheed Aircraft, ela era a maior empresa aeroespacial ibérica dos Estados Unidos. E o crime, né, a corrupção, graça na empresa, e eles identificam o seguinte: não adiantava só investigar em solo americano. Aquele crime acontecia em vários outros países onde havia subsidiário da empresa. O crime passa a ser, então, transnacional e a investigação do crime também surge essa necessidade da transnacionalidade. Mas, de qualquer forma, houve um incremento muito grande dessa massa carcerária. Com o aumento da população, sem investir em sistema penitenciário, nós tivemos a precarização das prisões. Com essa precarização, o que se percebeu foi o quê? Uma ausência do Estado no controle das prisões. Essa ausência do Estado levou ao surgimento de um poder paralelo dentro das prisões. De início, constituído, segundo dizem, para defender direitos dos presos, dos irmãos. Mas desde isso já começava o quê? A exigir garantias. Você pagava para ter essa segurança. E começaram a dominar as prisões. Esse domínio de dentro das prisões acaba refletindo no lado externo também, porque as facções migram para a periferia, migram para as favelas e o crime domina a sociedade. Até chegar nos anos 90, quando nós vamos passar a ter uma onda muito grande de rebeliões no país. E essas rebeliões levam a uma situação bastante caótica para a gente, né? Tem alguns autores que fazem uma tabela sobre a sequência evolutiva dessas rebeliões. Eles põem, por exemplo, né, primeiro período seria até os anos 80, típica rebelião que se fazia no Brasil para reivindicar direito dos presos. Depois de 80 a 92, São Paulo cria uma comissão de solidariedade dos presídios. E aí há uma forte resistência do próprio Estado e da própria polícia. Isso aumenta o embate entre o sistema, os agentes e os presos. Isso leva também a uma outra onda de rebeliões, que vai culminar na maior delas, em 92, na prisão do Carandiru, onde 111 presos são mortos. Vários presos que estavam no Carandiru são mandados para o interior de São Paulo. No interior de São Paulo, esses presos fundam o PCC, o primeiro comando da capital, e uma das finalidades do PCC
era combater o Estado opressor e violento que havia autorizado a morte desses 111 presos lá em São Paulo. 10 rebeliões do Carandiru fortalece o crime organizado dentro das prisões e o celular traz também uma nova realidade para as prisões. Por exemplo, em 2001, fevereiro de 2000, em São Paulo, um preso chamado Sombra, que era líder do PCC, ele comanda 30 mil presos, com 29 presídios rebelados simultaneamente. Ele controla de um local prisões em 30 presídios. E aí surge um quarto movimento nas rebeliões também, um quinto, na verdade, que era a rebelião extrapolar os muros dos presídios. Até então, a sociedade estava pouco se lixando com isso. Enquanto estava matando presos, todo mundo, né, não via a necessidade de uma intervenção mais direta. Mas em 2006, o PCC para a cidade de São Paulo. Maio de 2006, uma semana, a cidade de São Paulo ficou totalmente fechada por conta da ação de grupo criminoso. E aí obriga o Estado, né, a ter uma nova relação com o sistema carcerário. Ele percebe que essa ausência que ele deixou acontecer estava redundando agora em absoluto descontrole dentro das prisões, fomentando o crime do lado de fora das prisões. Aí ele surge, então, com a necessidade de criar uma nova realidade. Essa nova realidade é a criação do Sistema Penitenciário Federal para combater, principalmente, as rebeliões muito sangrentas que aconteciam a todo tempo. Rondônia é exemplo disso. 2002, no Urso Branco, tivemos 27 mortos. 2004, vários degolados, assassinados e mortos também. Além disso, fugas constantes e mortes simbólicas que tinham que ser combatidas. Então, cria-se, né, o Sistema Penitenciário Federal com a pretensão de acabar com esse problema. Lá na LEP, em 84, já havia previsão, no artigo 86, parágrafo 1º, de criação de unidades penitenciárias federais, mas não tinha sido ainda implementada. Isso vai acontecer só em final da década de 90 e início do ano 2000, com a criação do Sistema Penitenciário Federal junto ao DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. São criados para combater as organizações criminosas, desafogar os presídios estaduais e combater as facções. Então, essa seria a finalidade básica desse Sistema Penitenciário Federal. Ele se destinou, desde o início, a recolher o quê? Os maiores expoentes da criminalidade, tanto nacional quanto internacional. Líderes de facção criminosa, lideranças estaduais ligadas ao crime organizado, aqueles presos mais perigosos que você não tinha controle dentro do sistema penitenciário estadual e, basicamente, né, mais uma vez repito, a função básica do sistema penitenciário federal foi o quê? Desarticular as facções criminosas. Aqui eu preciso fazer um parêntese das funções da pena, rapidinho, né? Função básica de retribuir é pagar o mal pelo mal praticado. Crime grave, pena grave. Crime brando, pena branda. A segunda, prevenir. Prevenir o quê? Fazer com que as pessoas não pratiquem crimes. Então, aquele que praticou, quando ele sofre uma sanção, ele é desestimulado a praticar crime de novo. E quando eu prendo alguém, eu estou desestimulando outras pessoas também a praticarem crimes. Então, essa é a função preventiva da pena. A terceira função seria a função ressocializadora. Transformar o preso, corrigir o preso, como foi o fundamento inicial da pena de prisão. Só que, mais recentemente, criaram uma quarta função, que é a da incapacitação. E tem a ver até com aquela teoria do direito penal máximo, o James Quinn Wilson, nos Estados Unidos, que foi o pai da teoria das janelas quebradas, né? Ele desenvolve essa ideia da incapacitação da pena. A prisão, ela tem que servir para evitar que o preso continue a cometer crimes dentro da prisão e que ele não tenha capacidade de comandar o crime do lado de fora dentro da prisão. A prisão não pode ser
escritório da criminalidade. Daí, então, né, o Sistema Penitenciário Nacional com essa função básica de destruir esse escritório, fazendo com que os presos não pudessem mais comandar o crime e nem praticar crime de dentro da prisão. Bom, essa a pretensão inicial que se desejava. Foram criados 5 presídios no país, presídios federais. O primeiro em Catanduva, Paraná, o segundo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, terceiro em Porto Velho, quarto em Mossoró, Rio Grande do Norte, e o quinto mais recente agora em Brasília. Todos eles absolutamente iguais. 208 vagas, dividido em 4 alas, com 52 vagas cada uma, e cada ala com 4 vivências, de 13 presos no máximo. Isso quer dizer que num banho de sol, num presídio federal, você vai ter no máximo 13 presos ao mesmo tempo. Isso, se você tivesse eles superlotados. Eles nunca ficam lotados. Eles sempre ficam com 60% a 70% no máximo da sua capacidade de lotação. Tem também mais 14 celas de RDD. Uma estrutura física excelente, funcional também excelente. Eles têm 250 agentes penitenciários por unidade penitenciária. Em 5 plantões, dá uma média de 50 agentes por plantão. Mesmo se tivesse 200 presos, eu teria um agente para cada 4 presos, que é padrão internacional. Todos os presos não podem andar separados, têm que andar junto um com o outro. São gravados em tempo real, com um sistema que acompanha na própria unidade, e em Brasília, no Ministério da Justiça, há uma câmera também, uma mesa de controle, que grava e acompanha toda essa movimentação. Ou seja, aparentemente, não veria como, né, os bandidos comandarem o crime de dentro desse sistema penitenciário. Mas eu sempre falo, né, o crime é como aquele Joseph Klimber lá, né? Ele não desiste nunca, ele sempre dá um jeito de inovar. E o que eu fiz na minha pesquisa era verificar, né, se esse sistema era funcional ou não. E o que eu concluí no final da história, depois de todo esse estudo, é que o sistema, infelizmente, ele fala. Fala e fala muito. E como é que ele fala, na verdade? Ele fala, primeiro, entre os presos no banho de sol. Então, existe o contato do preso durante o banho de sol. Pode ser até que ele fique em RDD e fique isolado. E aí ele não teria o contato normal. Mas a regra é ele ter contato com o preso, da sua vivência. Então, ali eles trocam muitas informações. Além disso, tem as visitas familiares. Eles trocam informações com os familiares. Tem a visita íntima. Eu vou dizer daqui a pouquinho também, que é um absurdo você ter um sistema penitenciário de segurança máxima baseado na Supermax americana, no cárcere duro italiano, e permitir visita íntima é quase que né, é ridicularizar um gasto vultoso num sistema como esse. Mas aconteceu. Né? Muitas informações são passadas por bilhetes. Bilhetes minúsculos, muitos bilhetes. Eu tenho documentado isso aqui. Eles são codificados, então são números. E tem alguém dentro da unidade especializado em codificar. E tem, depois, também eles criam também as chamadas casas de apoio. Normalmente, nessas casas de apoio, tem alguém especializado em decodificar essas mensagens e espalhar, né, para a sua facção criminosa. Tem também a questão dos bilhetes. Eles conversam mediante troca de bilhetes por terezas, por tiras, né, jogando um para o outro, mas muitas vezes é na quadra. Eles tiram rótulos, foi identificado, tiraram rótulos de inseticidas, de protetores contra inseto, enrolam aquilo de uma forma que fica bem minúsculo, colam no céu da boca. Quando chegam na quadra de banho de sol, deixam em frestas e o policial vai lá, olha, vê, não identifica. O outro preso, de uma outra ala, vai para o banho de sol, vai lá, localiza informação e aí divulga entre os demais presos.
É curioso que até na visita virtual se identificou comunicação criminosa. Né? Eles conseguiam fazer uma cifragem com palavras, por exemplo, faculdade. Né? A minha filha foi na faculdade, a faculdade é uma outra coisa. Né? Levou o vinho para a dona Rita, Rita é uma coisa, vinho também é outra. Ou seja, mesmo nas visitas virtuais, eles conseguiam passar as suas mensagens cifradas. Isso sem contar um dos grandes problemas do sistema. Né? E aqui eu vou abrir um parênteses, porque nós estamos falando para alunos de direito que vão ser muitos advogados. Um dos grandes problemas do sistema são os advogados. Né? Não são advogados, na verdade. Eles são, que chamam de sintonia de gravata. Né? São formados em direito, mas não exercem atividade jurídica em favor do seu cliente. Eles são pombos correios do crime. Entram para pegar e levar mensagens. Eles têm direito à conversa com o preso, vão lá, pegam as informações e depois repassam para as camadas, né, estratificadas do seu grupo criminoso. Esse também é um grande problema do sistema penitenciário. De forma que nós tivemos dois grandes problemas com a criação do sistema, porque ele não conseguiu conter esse nível de fala. A primeira delas foi o seguinte, já um problema identificado anteriormente. Quando eu pego um preso de Rondônia, isso aconteceu em Rondônia, 2006, uma grande rebelião em Porto Velho, pegamos 25 presos, mandamos para Catanduvas. 2007, foram para Catanduvas. Só podia ficar 2 anos. Voltaram em 2009. Em 2009, já fundaram o Comando Vermelho aqui na capital. Por quê? Porque quando eles vão para um presídio federal, eles se encontram a fina flor da criminalidade. São amparados por eles e ficam devendo favores. E a gente sabe que no crime, dever o favor, ou você tem que fazer, ou você ele volta para o sistema estadual, ele é chamado de pasta azul. Pasta azul por quê? Ele é um preso que veio do sistema penitenciário federal. Ele tem uma grife, né? Ele é diferente agora. Esse pasta azul passa a comandar a criminalidade local. E aí você vai disseminar o quê? As facções criminosas. Então, quando eu mando um preso do Estado, desnecessariamente, fica pouco tempo e volta, o que ele faz, na verdade, é como se pegasse uma semente da facção e plantassem em outro solo onde ela não existia. Isso é muito grave, isso é muito perigoso. E o segundo problema que foi identificado é o seguinte, em qual local que eu conseguiria reunir os maiores criminosos do país? Como é que eu colocaria ao mesmo lado Soriano, Beiramar e Abel, né, líderes de facções criminosas? Não acontece em lugar nenhum. O sistema penitenciário federal acabou seguindo como uma espécie de hub, local de concentração dessa força criminosa. O Beiramar, por muito tempo, de dentro do presídio federal de Porto Velho, ele comandou a sua organização criminosa, né, o Comando Vermelho. Por conta de descoberta de várias ações irregulares que ele cometeu, que são identificadas, ele é transferido para Mossoró, Rio Grande do Norte. Em Mossoró, ele encontra o Abel Pacheco, que é um dos líderes do PCC. Abel fica lado a lado de cela com o Beiramar e troca várias informações, inclusive ações terroristas a serem praticadas no Brasil. Beiramar orienta o que foi feito na Colômbia, nas Farc, para combater o Estado, replicar aqui no Brasil todos os procedimentos. Explodir prédios, sequestrar, matar. Ações claramente terroristas. Abel volta para Porto Velho. Vem para Porto Velho. Em Porto Velho encontra o Wanderson, famoso Andinho, e encontra o Soriano, que é o, né, depois do Marcola, seria o líder do PCC também. Esses três aqui em Porto Velho, com as informações do Beiramar, articulam diversas ações terroristas. Isso tudo documentado. E só nem todas se consumaram. Mas, por exemplo, nós tivemos 3 assassinatos de agentes penitenciários federais.
né, mortos. A última delas, uma psicóloga de Catanduvas, foi morta chegando em casa. Só que os 2 primeiros que executaram usaram presos muito eficientes, treinados em ação de terrorismo e tudo mais. Nesse terceiro, como era uma psicóloga, acharam que seria mais fácil. Só que não fizeram uma avaliação de que o marido dela era um policial, se não me engano, um delegado de polícia. Na hora que vão executá-la, matam essa mulher, com uma criança no colo. Mas o marido reage e consegue matar também alguns dos bandidos. E aí começa também a se desvendar, né, de onde saiu a ordem. A ordem saiu, o planejamento dentro de uma unidade penitenciária federal, a ordem de matar de dentro de uma unidade penitenciária federal. O que se conclui com isso? Que, na verdade, a ideia de criar um sistema para combater o crime organizado, por enquanto, ele não está tendo a eficiência desejada, né? Portanto, eu concluo no meu estudo que, por exemplo, visita íntima em sistema penitenciário federal é absolutamente inviável. Visita social, somente se for controlada. Se não tiver controle, é com vidro, sem contato físico. Entrevista com advogado, somente com parlatório. No parlatório, e no caso de Supermax, cárcere duro, sistema penitenciário federal, tem que ser também sujeito à gravação. Curiosamente, aqui em Porto Velho, não tem mais conversa de advogado com preso sem a gravação. E, curiosamente, ninguém reclama sobre isso também, né? Ninguém questiona a constitucionalidade desse ato ou a inconstitucionalidade desse ato. Como se trata de organização criminosa, o pacote de crime, por exemplo, autoriza hoje a gravação ambiental. Então, todos os banhos de sol, eles têm que ser gravados com câmera ambiental, para saber o que vocês, o que os presos estão articulando. Identificar a cifragem das conversas, até para poder ter o quê? Maior controle sobre essa massa criminosa. A permanência do preso na unidade penitenciária federal também é outro problema. Antes era 1 ano, podia ficar mais 1, tinha que devolver. Não pode haver isso. Enquanto ele for necessário permanecer no regime mais gravoso, ele tem que permanecer. Não é RDD. RDD que tem prazo limitado. A prisão federal para presos de altíssima periculosidade, enquanto não cessada essa altíssima periculosidade, ele não pode sair de lá. Uma outra coisa que eu concluí também muito importante é que cada estado ele tem que ter as suas unidades estaduais de segurança máxima. Porque eu só vou mandar um preso para o sistema penitenciário federal se for absolutamente impossível controlar esse preso. Até para evitar o quê? Que um preso do Estado vá, volte pior do que foi e traga, né, informações do comando criminoso, como aconteceu, por exemplo, em Manaus, né? Manaus, Porto Velho, o norte do país. Houve uma conflagração de rebeliões com mais de 200 mortos em curto espaço de tempo. E um detalhe também, quando eu crio unidade de segurança máxima do Estado, todo preso que volta do sistema penitenciário federal, obrigatoriamente, voltaria para essa unidade de segurança máxima. Aí você teria como evitar essa contaminação criminógena que a gente vê, se viu intensamente no sistema penitenciário federal. Eu posso afirmar também que depois de 2017, com a morte da psicóloga, houve um endurecimento muito grande no sistema penitenciário federal. Mas até 2018, quando eu fiz a coleta das minhas informações para o trabalho de doutorado, ficou claro que o sistema, infelizmente, ele tinha falhas e que os presos aproveitaram dessas falhas para continuar comandando a sua massa criminosa. Então, basicamente é isso tudo que eu tinha que falar, né? Mas, sim, prisão, né, é uma coisa muito interessante. Tem questões novas agora a serem debatidas, né? Agora surgiu uma ordem, por exemplo, de que se preso for vinculado à facção criminosa, ele não vai mais ter progressão de regime prisional, porque não tem bom comportamento. Ora, se ele não tem bom comportamento, teoricamente, não pode ter também
livramento condicional. Seria a lógica, né? Só que o artigo lá, 83, 85 do Código Penal, ele fala o seguinte: crimes hediondos ou assemelhados, dentre eles o terrorismo, tem direito a livramento condicional com 2/3. Ora, terrorismo é organização criminosa. Então, né, eu já estou interpretando aqui, antes do Supremo, né, que ou vai se alterar a lei, ou não vai ser possível vedar livramento condicional para preso oriundo de facção criminosa. É isso. Certo. Todas essas discussões geram conclusões e a gente, às vezes, se precipita de algumas delas, mas você que estuda, um problema técnico que a gente ouve falar, que lida com direito penal, fiquei 30 anos na polícia lidando com isso. Qual é a dificuldade de se bloquear o sinal de celular nos presídios? Eu acho que, por enquanto, não teve assim, interesse científico em adotar esse procedimento. O que se adota rotineiramente, o que é? Sinal de celular, né, e vai por torre. E a torre é direcionada para um local. Para esse local, por exemplo, corre aqui o sinal. O que eles estavam fazendo para evitar? Eles diminuíam a força do sinal. Mas quando eles faziam isso, todas as pessoas que moravam em cercanias de presídios ficavam também prejudicadas. Eu, sinceramente, não vejo grande dificuldade em você criar um sistema que bloqueie no espaço do presídio o sinal. Mas não tem ainda tecnologia destinada a esse procedimento. Mas seria um grande passo. O celular foi um grande avanço para a humanidade, né? Encurtou a conversa, facilitou a comunicação. Né? Hoje você conversa com alguém do outro lado do mundo no mesmo momento. Só que para o crime foi um salto gigantesco também. Viu? E tem um detalhe, viu? Se você for no Subranco, o seu celular não vai funcionar. O dos presos funciona. Outra coisa que a gente fica assim meio em dúvida, e essas perguntas... Os presídios federais, fisicamente, são excelentes, estruturas físicas, estrutura de pessoal totalmente de excelência também. O que está faltando para o presídio federal ser eficiente? Para que cumpra a sua destinação implícita, própria? Pois é, o nosso problema primeiro é o seguinte: nós temos que definir política criminal. Né? Nós temos uma discussão, por exemplo, de direitos e garantias fundamentais, que é muito importante se ter, mas, por exemplo, quando eu crio um RDD, um regime disciplinar diferenciado, tem uma gama de juristas no Brasil que sustentam a inconstitucionalidade dessa medida. Vamos supor que alguém ingresse com uma ação na justiça questionando, por exemplo, o RDD, o Supremo fala que é inconstitucional, não pode aplicar, você perde o controle sobre esse preso mais perigoso, mais violento. Visita íntima, né? Não está na lei. Então, cortar a visita íntima, sem nenhum problema. Né? Tanto é que cortou agora. Isso aí, eu acho que não tem uma grande discussão. Eu acho que pode estar dentro de discussão cortar a visita íntima em presídios estaduais. Eu acho bastante questionável. Mas em presídio de segurança máxima, não vejo nenhum questionamento, porque não tem amparo legal para isso. Mas tem a visita social. E lá se passa muita informação. Se eu tenho presídio de segurança máxima, essa visita ela tem que ser controlada. A visita é para aproximação, é para ver, mas não para trocar mensagem. A visita não pode ser um pombo-correio do crime. E nós temos essa dificuldade de criar leis mais duras para tratamentos penais mais duros. Sem esse endurecimento da lei para essa modalidade de crime, o crime é que vai ganhar. Então, a gente está falando na lei, eu tenho mais uma curiosidade. Como eu lido muito e meu objeto de estudo é o Código Penal, a pergunta é se o Código Penal racionaliza esta prisão ou se o Código Penal exagera na prisão as penas previstas para os crimes no Código Penal.
o que você acharia delas, assim, para Tudo... esse efeito? Olha, eu até, assim, eu às vezes comento com meus alunos que às vezes me preocupa muito a legislação penal no país. Eu acho extremamente assim, equivocada, em grande parte, extremamente equivocada. A pena, primeiro é o seguinte, eu acho que devia ter uma distinção entre contravenção, delito e crime, que nós não temos. É um absurdo você ter uma ideia de crime de pequeno potencial ofensivo. Se é pequeno potencial ofensivo, não pode ser crime. Crime não é brincadeira. Crime é algo muito grave e que tem que ser tratado muito severamente. Eu não posso ter um crime e dar uma punição de 15 dias o quê? De regime aberto, prisão domiciliar com advertência. Isso não pune a pessoa, né? Isso não intimida o indivíduo a praticar novos crimes. A punição, ela tem que levar à intimidação. No Brasil, por exemplo, vou te dar 2 exemplos aqui básicos. Se eu ajudar, sozinho, no sistema penitenciário federal, ajudar o Fernandinho Beiramar a fugir, ele pode me pagar aí tranquilamente 5 milhões, não pode? Tem cacife para muito mais do que isso. Onde é que eu vou ganhar 5 milhões sendo agente penitenciário? Provavelmente nunca. Né? Honestamente, talvez não. A pena para esse crime é de 1 a 4 anos. Me dá direito ao quê? Ao sursis processual. Quer dizer, eu pratico o crime, tem prova contra mim, mas eu tenho direito subjetivo ao sursis processual. Pode ser suspenso o meu processo e nem registro criminal vai ficar para mim. Eu posso sofrer uma sanção administrativa, perder o meu cargo, mas não sou punido. Não tem crime nessa minha conduta. Né? E não só isso. Vou dar outro exemplo também aqui, bastante curioso do nosso Código Penal. Se eu praticar um crime de extorsão mediante sequestro, é o crime com pena mais grave no nosso Código Penal, né? Se morrer a pessoa, a pena mínima é 24 anos, 24 a 30. É maior que o latrocínio. Muito maior que o homicídio. Agora, se eu sequestrar alguém, tá? Se eu sequestrar alguém por 24 horas, a pena já é 12 anos lá. Mas se eu sequestrar alguém, tá? Com a intenção de levar para minha fazenda e colocar ele como escravo, trabalhando 1 ano para mim, qual é o crime que ele vai praticar? Extorsão mediante sequestro? Não. O crime vai ser o quê? Redução à condição Condicionado de escravo. escravo. A de escravo. Qual que é a pena para ele? 2 a 8 anos. O que de ontologicamente difere aí? Em todos os dois, eu retirei a força, coloquei em esconderijo e mantive sob cativeiro. E obteve uma vantagem. E o outro teve uma vantagem. Às vezes nem teve, porque extorsão, por exemplo, independe da vantagem. Pode nem ter a vantagem, o que vai acontecer. Né? Mas o que eu te falo é o seguinte: quem pratica extorsão mediante sequestro, normalmente é uma pessoa o quê? Mais pobre. E quem que é o alvo desse indivíduo? Não vai sequestrar ninguém pobre, vai sequestrar um cara rico. Então, o alvo são os ricos. Daí, a pena muito grande. A lei de crimes hediondos surgiu por conta de sequestro de pessoas muito importantes no país. Abílio Diniz, Washington Oliveto e outros mais. Já no crime de redução à condição análoga de escravo, quem é o autor desse crime? Normalmente fazendeiros, pessoas que têm terras, né? Que têm dinheiro. E quem é a vítima desse crime? Quem que é sequestrado? Quem que é levado como escravo? O peão. Pessoas muito pobres. Quer dizer, isso é uma clara demonstração da fragilidade, né? E dos equívocos do nosso Código Penal. Eu acho que nós temos muita lei equivocada, com punição equivocada, e isso acaba não servindo como desestímulo à prática criminosa. Sérgio, muito obrigado. Você esclareceu as dúvidas que eu tinha aqui. Se nós fôssemos dar continuidade, não tinha tempo que pudesse nos satisfazer, porque é muito bom estar junto contigo. Então, vou passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, ok? Bom, Túlio, eu só tenho, né, mais uma vez, para mim foi uma grande honra, né, participar da Semana Jurídica da Faculdade Sapiens. Muito bom ter participado junto com você, né, um profissional da mais alta categoria, que eu respeito profundamente, e já externei isso pessoalmente, mas faço questão também de dizer em público, né, um dos maiores penalistas que tem
temos aqui em Rondônia. Então, isso só reforça o meu prazer de alguma forma, ter contribuído para esse evento de vocês. Tá ok, Sérgio. Eu aqui tenho que agradecer, o privilégio é todo nosso, a Faculdade Sapiens, de coração, agradece a sua disponibilidade, o seu tempo, a destinação desse conhecimento todo para que nós todos pudéssemos desfrutar disso. Muito obrigado e espero que nós estejamos nos encontrando para nos abraçar aí brevemente. A hora que essa pandemia passar, a gente com certeza vai se ver, tá bom, Sérgio? Dois encontros. Obrigado. 2 encontros. Quando acabar a pandemia e o Cruzeiro voltar a ganhar. Eu acho que a pandemia acaba antes. Grande abraço. Sérgio, um grande abraço para você. Muito obrigado. Vou encerrar aqui a nossa discussão, okay. Tá certo? Muito obrigado mesmo. Nada, o prazer foi meu.